dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele lhes ensinou: quando orares, dizei: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos hoje, dia e dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Amém. Meus queridos irmãos, nosso objetivo nessa noite é recordar o modelo da oração ensinada por Jesus. Então, crianças, Jesus ensinou a orar, e nós aprendemos a orar como Jesus. E a nossa pergunta nessa noite, irmãos, é: você sabe orar como Jesus ensinou? Essa é a nossa pergunta de reflexão. Então agora você sabe o que você deve fazer nesse momento. Abaixe a sua cabeça e ore ao Senhor. E peça: Senhor, ilumina a minha mente, ao meu coração, traz ao meu pensamento aquilo que o Dr. Lucas quis escrever, e que eu possa aplicar da próxima vez que eu orar a oração do Pai Nosso, ou a minha própria oração pessoal, que eu possa aplicar o modelo de Jesus. Eu quero que você peça: Senhor, ensina-me a orar. Ensina-me a orar. Eu peço a você que ore nesse momento. Algumas pessoas hoje que estão precisando das nossas orações. Estou com a Cláudia ali no carro, ela está com uma forte dor de cabeça, está dentro do carro. Nós tivemos hoje pela manhã orando pela Altília, passou mal aqui dentro do templo. Tivemos orando também pela Gisele, que também estava passando mal, e essas pessoas se retiraram no primeiro momento da escola dominical. Então ore nesse momento por essas pessoas. Ore por algumas pessoas que você está sentindo falta. Ore por você. Ore e peça: Senhor, ensina-me a orar. Deus, que nós venhamos recordar o modelo da oração que Jesus ensinou. Pai, nós estamos aqui nessa noite e queremos te agradecer, Senhor, porque nós não sabemos orar como convém. Ensina-nos, ó Deus, mediante aquilo que tu ensinaste, aquele discípulo naquele momento. E também, Senhor, ministra aos nossos corações uma palavra viva e eficaz. Ó Pai Celeste, ilumina-nos, traz ao nosso pensamento aquilo que o Dr. Lucas quis escrever ao seu amigo Teófilo, e aplica em nossos corações esses ensinamentos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos queridos, no texto passado, conclusão do capítulo de número 10, nós fizemos uma pergunta, e eu quero dizer que esse sermão tem sido um dos mais vistos dessa série que nós pegamos, porque nós tratamos no domingo passado como lidar com as nossas preocupações e as nossas irritações. Eu espero que no fundo do coração você tenha aprendido, e que essa semana você tenha passado momentos melhores, mesmo só passando por irritações, preocupações, mas você colocou aquilo que você ouviu. Ela aprende uma grande lição com Jesus. Sabia que as palavras de repreensão de Jesus a Marta foram expressas com amor, porque Jesus amava Marta, sua irmã, e também Maria, claro, e Lázaro. Nós vimos naquele momento que duas proeminentes confissões foram depois marcadas pela transformação da Marta, que aprendeu a buscar aos pés do Senhor Jesus, deixar as suas preocupações e as suas irritações. Assim a história teve um final glorioso. Alguém que era irritada, preocupada, aprendeu aos pés do Senhor Jesus, que foi glorificado, e aí, a partir de então, ela soube lidar com suas preocupações e com as suas irritações. Bom, esse foi assunto de domingo passado, eu não posso entrar mais em detalhes. Nós vivemos esse assunto e passamos
sobre esse assunto no finalzinho do capítulo de número 10. Eu convido a você a ouvir esse sermão, está lá no YouTube. Você pode participar recordando esse sermão, caso você ainda não saiba lidar com as suas preocupações e com as suas irritações. Mas crianças, hoje o pastor vai pregar dentro do seguinte resumo: vocês podem assim desenhar que aqueles que aprendem a orar, essas pessoas estarão crescendo cada vez mais. Então esse é o nosso resumo nessa noite. Aqueles que aprendem a falar com Jesus, falar com Deus, a orar, são pessoas que vão crescer cada vez mais na graça. Esse é o nosso resumo nessa noite. Irmãos queridos, nós temos uma divisão interessante aqui. Eu convido você a observar que no versículo de número 1 até o versículo de número 13 vai tratar daquilo que é mais essencial para você, vai tratar daquilo que é mais essencial para nós, vai tratar daquilo que é essencial para essa igreja, que é a oração. Nós precisamos aprender a orar, nós precisamos desejar orar. E eu quero fazer uma pergunta para todos nós, eu me incluo também: como está a nossa vida de oração? Você tem orado? Calma, não estou falando de vigília de oração que a gente tem na igreja sexta-feira, de vigília de oração. Não estou falando da terça-feira de manhã, não estou falando da quinta-feira à noite. Eu estou falando da sua vida particular de oração. Você é um homem de oração, uma mulher de oração. Hoje nós vamos estudar como nós devemos orar. Como você ora? Como você começa a orar? Veja que dentro desse contexto que nós estamos trabalhando, há um tripé. Eu gostaria que você colocasse 3 fatores chaves na vida do eleito. O primeiro fator, amar o próximo. O segundo fator, ouvir a palavra de Deus. E agora, Lucas vai colocar o terceiro fator, orar, falar com Deus. Então a minha vida tem que ser uma vida de amor ao próximo. Capítulo 10, versículo 25 a 37. Segundo, a minha vida tem que ser uma vida de ouvir a palavra de Deus, de ler a Bíblia, de ouvir Deus falando através da sua palavra. Capítulo 10, 38 a 42. E agora nós temos do versículo 1 ao versículo 13, orar, orar, orar. Sempre quando eu falo da palavra oração, eu lembro muito do momento da reforma em que os reformadores eles trazem para nós: orare e labutarem, oração e trabalho. Não é só orar, você tem que trabalhar. Nós temos algumas pessoas ausentes hoje aqui que fizeram a prova do Banco do Brasil. Foram mais de 8 milhões de pessoas fazendo prova em todo o Brasil para o Banco do Brasil. Então muitas pessoas estiveram orando ao Senhor, mas estiveram estudando, porque sem estudo não vai para frente. Você precisa orar e labutar. Então na sua vida a gente já vai aprender alguma coisa aqui, que trabalho também é importante. Você fala com Deus, mas você trabalha. Orar e labutar. Trabalho e oração andam de mãos dadas. A presente sessão tem 2 divisões. Do versículo 1 ao versículo 4, a oração de Jesus. Do versículo 5 ao versículo 13, a parábola do anfitrião preocupado. Jesus volta mais uma vez no próximo domingo, que é o domingo de 1º de maio, em que nós vamos abrir a nosso mês da família. Maio, mês da família. Traga sua família, traga os seus parentes. Vamos estar orando para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. Mês de maio, a gente começa no 1º domingo e saímos daqui hoje, combinando um almoço de encerramento no domingo, no último domingo de maio. Nós vamos almoçar juntos aí, um churrasco de cordeiro.
arrumar um cordeiro. Nós vamos ao churrasco para a honra e glória do Senhor no último domingo de maio. Mas para isso, nós vamos trabalhar todo o mês de maio, trazendo a nossa família aos pés do Senhor. O Sol Alves, a Stephanie, a Janaína tem uma missão. Eles vão colocar um lema aqui para nós no mês de maio. Tá? Uma tarefinha que a gente deixou hoje de manhã cedo para eles. Surpresa, para que a gente possa ter um visual novo. Vamos tirar essas palavras, está quase vencendo o ano, e vamos colocar o nosso tema do mês de maio. Então se prepare. E vai cair justamente nesse tema aqui. A preocupação com a família. Você é preocupado com a sua família? Então como é que nós vamos tratar isso? Domingo que vem, na segunda parte, sobre a oração dos ministérios. Meus irmãos queridos, veja o versículo de número 1, aonde diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Algumas verdades contidas no versículo 1. Primeiro, Jesus era um homem de oração. Organiza aí na sua mente. Jesus era um homem de oração. Depois que Jesus terminou de orar, um discípulo, nós não sabemos quem é esse discípulo. Provavelmente observou a oração de Jesus. Você sabe como Jesus orava? Dá para trazer na nossa mente como era a oração de Jesus? Porque nós precisamos orar como Jesus. Será que Jesus ele tinha uma intensidade na voz? Será que Jesus orava suavemente? Será que Jesus balbuciava algumas palavras na oração? Como é que Jesus orava? Se você não sabe, nós vamos descobrir agora, porque ele deixou um modelo para que nós pudéssemos orar. O fato é que aquele discípulo viu Jesus orando. Aliás, meus irmãos, um dos dramas mais reais da vida de Jesus foi quando ninguém teve condições de orar com ele. Nos últimos momentos da vida de Jesus, naquela dor que ele estaria enfrentando rumo à sua morte, ao Calvário, ali no Getsemane, ele convida os discípulos para orar e ninguém conseguiu dominar o sono para que pudesse estar orando com Jesus. Eu quero dizer que uma das coisas mais difíceis na vida da pessoa é orar. Eu quero dizer que o ministério da oração muitas vezes começa bem, com muitas pessoas orando, mas com o decorrer do tempo, as pessoas vão sumindo, as pessoas vão deixando, as pessoas vão esquecendo de orar, e geralmente termina 3, 2, 1, uma pessoa só orando. Mas se isso acontecer na sua vida, e você vir na igreja, numa quinta-feira à noite, ou numa terça-feira de manhã, na vigília, e se tiver só você, dobra os seus joelhos, ore ao Senhor com intensidade, porque muitos querem orar, mas poucos oram com Jesus assim. E é isso que nós vamos nessa noite aprender. Não sabemos quem era esse discípulo que pediu o mestre que orasse. Poderia ser alguns dos 70, poderia ser um dos 12, poderia ser alguém daquela grande multidão que já havia convertido ao Senhor, de forma em que a oração ela é registrada em Lucas, versículo de número 2 a 4, e a oração do Pai Nosso, a oração dominical, conhecida por todos, é diferente. Elas são diferentes, e nós vamos ver as diferenças que contém Mateus 6, de 9 a 13. Na parte do Sermão da Montanha, torna-se bem mais claro as duas versões, e elas são colocadas lado a lado. Primeiro, queridos, eu chamo a atenção para o versículo de número 2. Observe aí como você deve começar a sua oração. Você deve começar a sua oração com uma invocação. Em Mateus você lê: Pai nosso que estás nos céus. Em Mateus, na Sermão da Montanha, Jesus coloca aos seus discípulos ensinando: chame Deus de Pai nosso. Em Lucas, o processo de invocação é Pai.
Então a primeira coisa que eu quero que você coloque na sua mente, trate a sua conversação com Deus como ele se fosse o seu pai. Irmãos queridos, crianças, desenha aí, crianças, o seu pai agora. Desenhe o seu pai. E quando vocês começam a pensar na figura do seu pai, como você retrata a sua mente, a figura do seu pai? Como é que é o pai nosso? Como é que é teu pai? Jesus então ensina para todos nós que a oração deve começar com uma invocação. Não é o cara lá de cima, não é aquele que é obrigado a me ouvir, não é aquele que é obrigado a me responder, não é aquele que eu subalterno, mas a doçura de uma palavra chamada Pai. É evidente que muitas pessoas nunca tiveram pai, nunca tiveram o amor de um pai, o sentimento de um pai, o ligar de um pai. É verdade que talvez o seu pai não tenha sido pai para você, um pai ausente, um pai omisso, alguém que nunca se voltou com amor, com atenção para você. Mas o Pai dos céus é diferente. Ele você pode chamar de pai. E na descrição de Mateus, Pai nosso, meu Pai. Como é bom ter pai. Como dá alegria ao nosso coração saber que um dia um progenitor nos deu, nos ensinou, foi capaz de nos amar, de nos criar, de nos educar, de nos sustentar. Se você nunca teve um pai terrestre dentro desse aspecto, coloque no seu coração sobre o Pai dos céus. Sabe, meus irmãos, alguns de vocês ainda não enfrentaram a morte do seu pai. Mas um dia Deus vai tirar o seu pai. Eu não sei como é que os meus irmãos lidaram com a luta do luto da perda do pai. Tem dia que a gente tem saudade de falar com o nosso pai. Tem dia que a gente tem vontade de ter até um puxão de orelha do nosso pai. Tem dia que a gente tem saudade de sentir o cheiro do nosso pai, a voz do nosso pai. Só sabe quem já passou por isso e não teve seu pai físico mais nessa terra. Mas eu quero ensinar para vocês que um dia vão passar pela luta, pela perda do seu pai. Mesmo que seu pai se vá embora, o Pai Celeste, esses irmãos presentes. Quantas vezes as minhas lágrimas, o meu luto, foi consolado pela certeza de que meu Pai espiritual, meu Pai dos céus, o meu Pai está comigo e Ele não me abandonou. Mesmo que meu Pai físico se foi, o Pai dos céus está presente. Isso é um conforto para nós. Serve para confortar os corações de todos. Em segundo lugar, meus irmãos, nós temos a primeira petição. Veja que a oração do Pai Nosso, ela não começa pedindo algo para o nosso dia a dia, mas há uma doxologia, há uma adoração. Pai, meu Pai, santificado seja o teu nome. Esse é o primeiro pedido. E na próxima vez que você orar, ainda hoje, antes de terminar esse culto, porque você vai fazer a sua oração, você vai orar colocando a primeira petição: que o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso seja santificado. Sabe por quê, meus irmãos? Os seres humanos não estão mais tendo reverência, tremor diante do nome de Deus. Para os judeus, escrever o nome de Deus deveria ser apenas em tinta de ouro. Não se escrevia Elohim ou Yahvé de qualquer forma. Nem se pronunciava à toa o nome de Deus, não chamando em vão o nome de Deus. Mas hoje em dia, a nossa geração chama, brinca, não valoriza, não santifica, não reconhece a posição do nome do Pai. Jesus então disse assim: meu Pai, santificado seja nessa terra o teu nome.
santificado seja o teu nome. A segunda petição, observe no verso aí, venha o teu reino. Jesus ensinou que nós deveríamos orar pela chegada do reino dele. E já nós vamos abordar o que é esse reino, estar inserido no reino, ser cidadão do reino, ou participar do reino de Deus. Veja que não vai embora o modelo da oração de Jesus. Ninguém ainda expulsou nenhum demônio, ninguém ainda pediu recurso financeiro, dinheiro, ninguém ainda pediu saúde, ninguém ainda pediu o que nós ouvimos nas orações seculares: ó vida, ó azar, ó infelicidade. Olha, a oração começa assim: Pai, meu Pai, Paizinho, Pai, santificado seja o teu nome. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Eu não sou nada, mas tudo tem nas tuas mãos. A nossa oração é assim: Senhor, tu tens a chave de todas as coisas. Adorado seja, glorificado seja o teu nome, Senhor. Isso nada mais é, meus irmãos, do que uma adoração ao Senhor. E nós lembramos, já estudamos, quando nós adoramos, o Senhor vem. Quando nós louvamos, nós vamos diante do trono de Deus. Então nós estamos mostrando de orar, pedindo, no primeiro momento, a santidade, a santificação do nome do Senhor. Em segundo lugar, vem o teu reino. Não é o reino do Lula, não é o reino americano, não é o meu reino na minha casa, não é o que eu quero, mas é o reino de Deus. A terceira petição, você vai olhar aí: seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Não contém isso em Lucas, contém em Mateus. Lucas passa para a quarta petição, onde ele diz assim: dai-nos hoje o nosso pão cotidiano, dai-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Crianças, agora vocês vão desenhar a comida que vocês comeram hoje, o pratinho que a mamãe preparou para vocês, porque nós agradecemos a Deus pelo nosso alimento. O alimento de hoje não é de amanhã. Então você vai agradecer a Deus pelo alimento que o Senhor tem te dado no dia a dia. Porque, irmãos, graças a Deus nós estamos aqui, não estamos com fome. Mas você já parou para pensar que no mundo inteiro tem muita gente de barriga vazia, que não almoçou hoje, que não vai jantar? Fome. E a gente pode agradecer: obrigado, Senhor, pela minha vida. Veja, obrigado, Senhor, pelo pão que o Senhor está nos dando hoje. Veja que não há nada de petição até agora. Nós estamos agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele nos concede, por tudo aquilo que Ele nos dá. E eu vou ser sincero, nós não sabemos orar, irmãos. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém, por isso não recebemos. Somos crentes mal-humorados, somos crentes mal agradecidos, não olhamos para a oração do Deus que está servindo aqui. A quinta petição desse texto: em Mateus você tem assim: perdoa as nossas dívidas, como também perdoamos os nossos dívidas. Em Lucas está escrito: olha aí, perdoa os nossos pecados, porque nós mesmos perdoamos cada um que nos deve. Sabe de uma coisa, meu irmão querido? Deus ele não tem nenhuma responsabilidade com você se você não tem um coração perdoador, se você não tem um coração restaurador. Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu tenho perdoado aqueles que me devem. Agora, se o meu coração não está perdoando as pessoas que nos devem, o Senhor também não tem responsabilidade nenhuma em perdoar os nossos pecados. Até agora tem uma coisa de pedido aí. Você agora está confessando os seus pecados. Veja que nós estamos estudando a oração que Jesus deixou para que a gente aprendesse, para que a gente fizesse. Então, em primeiro lugar, como é que é? Eu começo a minha invocação, eu começo a orar dizendo o quê?
Pai nosso. Meu Pai. Pai celeste. Invocando a Deus que está no céu. Senhor, glorificado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino sobre Santa Maria. Venha o teu reino sobre Brasília. Venha o teu reino sobre a minha casa. Venha o teu reino sobre o meu filho. Venha o teu reino sobre a minha família. Senhor, que todos estejam no teu reino. Que o teu reino seja estabelecido. Aí eu tenho que orar, meus irmãos. Quantas pessoas estão aí fora que são eleitos do Senhor e está precisando só da nossa igreja dobrar os joelhos e clamar, porque Ele que traz, Ele que toca, Ele que cela, Ele que me renova, Ele que transforma. Senhor, que meu marido, que meu filho, que minha tia, que meu esposo, Senhor, que minha esposa, que a minha família. Vamos começar o mês da família orando. Vamos tirar essa preocupação dos seus olhos, seus ombros. Vamos aprender dentro do contexto da oração o que é orar. Então a gente depois agradece ao Senhor pelo pão, pelas mãos que trabalharam, pelas estações do ano. Irmãos, a gente ora tão rapidamente a oração do alimento. Como é que você ora a oração do alimento? Senhor, obrigado por tudo, amém. Senhor, tu sabe todas as... O seminário a gente orava assim: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Estou com fome, amém. Era assim que o seminarista orava. Mas você já falou para pensar que a maior dádiva é ter o pão para comer? Quantas pessoas trabalharam para que você pudesse alimentar? Agradeça. Coração não foi feito para ter ódio. Depois de agradecer o alimento, eu tenho que o quê? Perdoar. Perdoar. Quantas vezes eu devo perdoar? Lembra de perguntar ao mestre? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Uma vez, não, duas vezes, não, três vezes, não. Aí Jesus gostava de matemática. E Jesus fez 70. Isso é um número infinito, viu, meus irmãos? Perdoar uma pessoa infinitamente. É difícil isso. Não é fácil, não. Mas o Senhor só vai ouvir a sua oração quando você tiver o coração. Perdoa. A sexta petição, veja aí, finalzinho. Ó, finalzinho do quadro. E não nos deixes cair em tentação. Você tem que orar hoje, pedindo: Senhor, me livre do mal, me livre da tentação. Porque a tentação atrai, seduz e te prende. A tentação é o pecado. O pecado, ele vai te escravizar se você não entregar nas mãos do Senhor. Senhor, por favor, me livre do mal, me livre da tentação, não deixe que eu caia em tentação, nas mãos do maligno, como diz lá em Mateus. Em Mateus, não nos conduz à tentação, mas livra-nos do maligno, livra-nos do mal. Cada um conhece a sua tentação, cada um sabe onde é fraco. E agora você está orando ao Senhor: Senhor, livra-me do mal, do maligno. E a conclusão da oração lá em Mateus é: porque é o teu reino, vamos falar? Porque é o teu reino, o poder e a glória. Que tal você terminar a sua oração dessa forma? Senhor, teu poder, teu é a glória. Senhor, tudo existe para ti, Senhor, tudo está nas suas mãos. Meus queridos irmãos, nós aprendemos dentro dessa oração que aqueles que alcançam pela prática e pela obediência a maior perfeição possível na vida estão longe de exercer as suas obrigações e fazer mais do que requerem, e são deficientes em muitos dos deveres que são obrigados a fazer. Eu quero traduzir isso dentro do contexto que nós estamos colocando, dentro da Confissão de Fé, capítulo 16, item 4 das Boas Obras.
É possível que você não entenda que orar não é uma opção. É possível que você entenda que orar é quando você quer, quando você tem vontade, ou quando uma luta, uma tribulação vem. Eu nunca vi cristão orar tanto quando está passando por uma tribulação, quando está passando por um revés. A pessoa ora, e chora, mas antes a pessoa não orava, não buscava, não falava com Deus, não falava com o Pai. Como é que um filho não fala com um pai que está nos céus? Aqui está uma das lições que nós devemos aprender. Oração não é opção. Oração não é quando eu quero. Oração é obediência, é intimidade, é a obrigação. Pai, o que o Senhor acha que eu tenho que fazer? Pai, o que o Senhor acha que eu devo desenvolver na educação do meu filho, na educação da minha filha, no meu casamento? Vamos começar a falar sobre o tema de família. Pai Celeste, como é que eu devo procedimento, lembrando de Timóteo? Pai Celeste, como deve ser o meu procedimento na minha família? Ensina, mostra. Você não acha que Deus não vai te mostrar? Não vai te dar sabedoria? Lucas capítulo 17, 10 diz assim também: com vós, depois de haver feito, quando vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Gálatas 5, 17 diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que porventura seja seu vosso filho. Irmãos queridos, crianças, como é importante, crianças, a gente aprender a orar. A gente desde pequenininho, Clarinha, os Artus, orar para o Senhor. Então, antes de comer, ore. Antes de dormir, ore. Antes de fazer a prova, ore. Antes de vocês tomarem qualquer decisão, amados irmãos, ore ao Senhor, fale com o seu Pai. Você tem um Pai, querido, que sabe todas as coisas. Lembra da primeira pergunta? Você ora como Jesus ensinou? Quantos que estão aqui não oram como Jesus ensinou? Nós precisamos, irmãos, aprender a orar como Jesus ensinou. A oração modelo é deixada para que nós possamos sempre exercitá-la. Que então o seu primeiro exercício seja reconhecer que Deus é teu Pai. Que Deus é teu Pai. Esse é o primeiro exercício da invocação. Chame Deus de Pai. Crie intimidade com o Pai. Vai ao Pai, aos pés do Pai. Meu Pai. E se você não tiver força de orar, em silêncio, feche a porta do seu Pai e se dirija ao seu Pai, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo faz. Então você começar assim. Ele nos ensinou para que você viesse a praticar. Que coisa interessante aquele discípulo estava pedindo a Jesus. João ensinava os seus discípulos a orar. E Jesus também nos ensinou. Em primeiro lugar, meu irmão, a invocação faz parte da adoração. Pai nosso, santificado seja o teu nome. Desejo pela volta de Cristo, ou inserção no reino de Deus. Toda vez que nós oramos, venha o teu reino, nós estamos falando: Jesus, venha Jesus, Maranata, vem Jesus, venha Jesus reinar. Irmãos, nós saímos impactados essa semana, estudando uma coisa que fala sobre o senhorio de Cristo. Eu não sei se foi terça, se foi quinta, se foi segunda, mas eu falei essa semana sobre a importância de reconhecer que Jesus é o seu Senhor. E se você nessa noite ainda não reconheceu o senhorio do Senhor Jesus, você não foi batizado com o Espírito Santo. Porque o verdadeiro batismo com o Espírito Santo faz nos reconhecer o senhorio de Cristo.
sobre o reino do reino, é que nós desejamos que Cristo seja o Senhor, soberano, que Ele governe, seja o Rei, sobre todos, sobre todas as coisas. Que tal você entender isso a partir de agora? Que tal você começar a agradecer a Deus pelo alimento que você tem na sua casa, mas com gratidão, Deus. Obrigado, Senhor, pelo cuscuz também, pelo ovo cozido. Obrigado, Senhor, porque não está faltando nada na minha casa. Ou se você estiver precisando de alguma coisa, o missionário foi pregar a palavra de Deus. Esse foi o missionário, e eu tenho também a lembrança dos escritos do grande servo do Senhor que criou orfanatos, e ele orava a Deus agradecendo pelo alimento que ele tinha. E aquele missionário naquele dia não tinha nada. Ele tinha algumas crianças, família grande, e aquele missionário começou assim a orar com as crianças. Crianças, vamos orar ao Papai do Céu para agradecer pelo nosso alimento. Aquele missionário começou a orar. E as crianças dizendo: Papai do Céu, muito obrigado pelo café, pelo pãozinho, muito obrigado por o Senhor ter nos dado tudo. E eles começaram a orar. E não tinha nada para comer. Só que de repente, uma pessoa que era satanista ouviu aquele missionário orando, e ela falou assim: eu vou provar esse missionário, eu vou lá no meu terreiro lá de Umbanda, vou fazer um despacho lá e vou trazer tudo do bom e do melhor para esse missionário, e vou colocar aqui na sua porta e vou deixar uma oferta de Satanás. E aí ele fez dessa forma, e quando eles terminaram de orar, ao passar alguns momentos, aquela pessoa trouxe uma cesta bem arrumada e colocou lá a oferta de Satanás. E quando ele leu aquele bilhete, ele diz assim: aquilo que o Senhor santificou, nem Satanás tem poder. Nossa refeição chegou. Eles oraram antes, agradeceram antes aquilo do Senhor. Joseph Smith foi um grande servo do Senhor. Ele criou um orfanato enorme. E um dia, imagina 6 crianças para tomar o café, sem pão, sem leite, não tinha nada para aquele orfanato lá. E ele começou a orar: Senhor, tu és o dono do pão, do leite, do alimento. Aqui estão essas crianças, ó Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela refeição, do café dessa manhã. E de repente, 5 horas da manhã, uma fornada de pão queimou, e o dono da padaria levou: vamos levar lá para os seus 20 lá, para as crianças. O pão chegou 7 horas esta manhã, e a carroça de leite ia andando, está escrito nos seus livros, a roda quebrou, a roda saiu, e Deus tocou no coração daquele homem e deu leite para as crianças do orfanato. Você está preocupado com o pão que merece? Você deve estar preocupado com o pão da sua alma, porque é Deus que nos dá o alimento cotidiano. Agradeça ao Senhor. Quarto lugar e último lugar, eu quero que você aprenda a confessar seus pecados e ser oficial. Não é à toa que Jesus colocou confissão de pecados dentro da oração do Pai Nosso. Você viu aí? Porque eu tenho que lembrar de pedir perdão ao Senhor pelos meus pecados. Às vezes a gente não entende as coisas que acontecem com a gente. Mas às vezes nós somos causadores dessas consequências ruins. Nós queimamos etapas. Nós não esperamos do Senhor. Mas nós temos uma ferramenta a usar. É dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu pequei naquela área. Senhor, eu te ofendi. Perdoa os meus pecados. Mas ao mesmo tempo, Senhor, que eu tenho um coração perdoador para aquelas pessoas que me ofendem. Esse assunto de terça-feira. Confessionário. O verdadeiro arrependimento para a vida nos leva a confessar os nossos
nossos pecados a Deus e ao nosso irmão. Irmãos, que nessa igreja a gente venha aprender a pedir perdão. Se algum irmão te machucar, se algum irmão te ofender, seja você o primeiro a dar um passo em direção àquele irmão e pedir: meu irmão, me perdoa. Me perdoa. E Reverendo Hernandes, pregando para uma igreja, ele disse que ele estava fazendo uma conferência de avivamento quando ele falou sobre confissão de perdão. Porque sem confissão de perdão, ninguém será salvo. O Pai não vai perdoar, então não há perdão dos nossos pecados. Então eu disse que duas irmãs dentro da igreja começaram a chorar, uma no fundo, outra na frente, saíram na hora do culto e abraçaram, e chorando. Ela pedia perdão: como é que eu posso comer na mesma ceia, tomar os meus cálices, participar da mesa do Senhor, participar da igreja, e eu tenho ódio contra você. Eu quero ir para os céus. Irmão querido, se há alguma coisa no seu coração que você precisa liberar perdão, libere perdão. Não guarda perdão, não corra. Perdoa. Não é à toa que só no meio da oração modelo que Jesus ensinou. E, em último lugar, para fechar, nos conduza, nos livre da tentação. Isso é, nos conduz em santificação. Eu preciso entender isso, irmãos. O Senhor nos ensina a orar e esse pedido deve ser efetivo e recorrente. Como você ora representa o que Cristo ensinou. Você começa a sua oração de que forma, de que maneira? Deus, eu quero, Deus, eu ordeno, Deus, me dá. Ou você: Senhor, meu Pai, Tu sabes de todas as coisas, o céu necessitado. Senhor, que a Tua misericórdia reconheça a minha vida. Começa a orar assim.